Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer ao Edivaldo e aos demais companheiros do Sindicato dos Bancários de Campo Grande o convite, né? Eu não estou mais técnica do Diese, né? Me desliguei do Diese em janeiro por uma decisão pessoal, mas continuo me colocando à disposição dos bancários para fazer cursos, palestras, coisa que eu fiz nos últimos anos em que eu estive à frente da subseção da Contraf, né? Então, já tive a oportunidade de estar com o Encontro dos Financiários, em São Paulo. Também estive, essa semana, no Sindicato dos Bancários do ABC, lá em São Paulo. E hoje estou aqui com vocês e me coloco sempre à disposição da categoria. Foram muitos anos de trabalho com uma categoria tão importante para o movimento sindical brasileiro. Tenho aqui diversos alunos queridos de cursos, né, que a gente fez junto aí durante essas jornadas formativas da Contraf, e aproveito para agradecer a presença de vocês todos, meus ex-alunos de cursos aí. Esperamos nos ver em outras oportunidades e espaços de formação sindical, né? E, por falar em formação sindical, ela será cada vez mais importante, né, para que os trabalhadores e para que os dirigentes enfrentem uma conjuntura tão difícil, tão adversa, com mudanças tão rápidas, né, que estão acontecendo no país, na economia do país, na política, e são mudanças que vêm de todos os lados. E se há uma categoria que está sofrendo o efeito combinado de várias mudanças simultâneas, essa é a categoria bancária. Então, de um lado, vem a tempestade da nova reestruturação produtiva dos bancos, que a gente está chamando aí de quarta onda de inovação técnica, né, de inovação tecnológica nos bancos, com todo o advento aí da questão das novas tecnologias digitais e a substituição do trabalho do bancário pelo autoatendimento, agora via celular, né? Nós passamos aí da fase do autoatendimento via ATMs, depois para a internet, e agora é o autoatendimento via celular, né? E outras formas de atendimento bancário. Então, o setor está passando por uma grande transformação tecnológica e, somado a isso, uma mudança muito drástica na conjuntura econômica, que também vai afetar o jeito dos bancos trabalharem no Brasil, né? E, junto com isso, para apimentar o caldo, a reforma trabalhista. Amanhã, o doutor Paulo Roberto, da LBS, estará aqui discutindo com vocês de forma mais detalhada como que a reforma trabalhista vai impactar a categoria, como que ela pode impactar a negociação coletiva e a convenção coletiva dos bancários, né? Então, amanhã, vocês explorem bastante o doutor Paulo, que está bastante preparado aí, com muitas informações para discutir com vocês sobre como que a reforma vai afetar a categoria bancária, sua negociação e sua convenção coletiva. E, no meio disso tudo, a FENABAN ainda muda o negociador, né? Depois de 20 anos como coordenador da mesa de negociação, o economista Magnus Ribas Apostólico saiu, né, deixou o posto de negociador, e agora quem assumiu a coordenação da mesa de negociação da FENABAN é o advogado trabalhista Adalto Duarte, com quem eu já tive o prazer de negociar quando eu negociava com os trabalhadores da Fiat Automóveis em Minas Gerais, a negociação de PLR, né, dos trabalhadores da Fiat Automóveis. Ele era o negociador da Fiat, era o coordenador de negociação da Fiat. Ele depois esteve à frente da assessoria de relações de trabalho da CNI e foi um dos mentores das 101 propostas de modernização da legislação trabalhista, que é um dos embriões da reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. Então, o senhor que agora assumiu a coordenação da negociação da FENABAN
é um dos mentores intelectuais da reforma trabalhista. É um negociador duro, né? É um negociador jovem. O Magnus o Magnus hoje deve estar aí com um pouco mais de 60 anos, talvez até 70. Então, é um negociador que foi forjado em outra tradição de negociação coletiva. É um negociador mais jogo de cintura, é um cara que forjou-se, né, como negociador no âmbito aí da retomada do sindicalismo no Brasil. O Adalto não. O Adalto ele tem um perfil bastante diferente. Então, vocês vão ter múltiplos desafios esse ano. Vocês estão enfrentando mudanças nos bancos, o ataque pesado aos bancos públicos, né, que a companheira dos Correios colocou muito bem. Vocês estão enfrentando uma conjuntura econômica muito difícil para a classe trabalhadora, a reforma trabalhista e a mudança na coordenação da mesa de negociação. Então, este ano é um ano difícil, um ano de grandes desafios para a categoria bancária, e eu espero que, mais uma vez, essa categoria continue sendo e cumprindo o seu papel de vanguarda social do movimento sindical brasileiro e cumpra o papel que cumpriu, inclusive, nos anos 90, que foi uma das categorias que resistiu aos ataques do governo de Fernando Henrique Cardoso e conseguiu ultrapassar a década de 90 com resistência e com ganhos, né? Espero que vocês também assumam a liderança desse processo de resistência ao golpe. E o golpe é o pano de fundo econômico e político da conjuntura que nós estamos vivendo. Eu diria mais do que uma conjuntura. Estamos entrando numa era histórica no país, muito complexa, né, de uma virada histórica de parâmetros, de valores, de concepção de país, concepção de desenvolvimento muito rápida, né, e que ocorre a partir da instauração do golpe. Eu diria o seguinte, que os 14, 13 anos, os dois governos petistas, né, divididos entre os dois mandatos de Lula, o mandato de Dilma e o breve segundo mandato de Dilma, eles foram um soluço, né? Eles foram. A gente porque acha que passou aquele período e olha e esquece o que é a história do Brasil, o que é a história política e econômica do país. Então, esse período que vivemos sob os governos do PT, eles foram um oásis dentro do deserto, que infelizmente, a forma como a política econômica e como a política é feita no nosso país, de forma excludente, para concentrar renda, para enriquecer os que já são ricos e para vilipendiar a classe trabalhadora brasileira, naquilo que ela tem de direitos mais básicos, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo, na verdade, não é uma coisa diferente, nós estamos vivendo mais do mesmo que foi a história desse país. É mais do mesmo piorado, porque alguém está dizendo aqui, né? O companheiro ali disse do governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, perto do que nós estamos vivendo, gente, refresco. Refresco. É coisa à toa o que Fernando Henrique fez. Por quê? Porque esse golpe que foi dado e o que ele instaura é o que alguns economistas, alguns cientistas políticos estão chamando de contra-revolução neoliberal, em escala global, em escala mundial. Então, não é só o Brasil, gente, é o mundo inteiro está passando por uma vaga conservadora que é tanto do lado da economia quanto do lado da política. Então, a emergência ou o ressuscitamento de fenômenos fascistas, de fenômenos de ultradireita, né? O ataque mundial às organizações da classe trabalhadora, às organizações populares. Então, o que nós estamos vendo no Brasil está acontecendo praticamente no mundo inteiro. A gente tira aqui numa mão os países que estão passando mais
ilesos a essa vaga conservadora, mas ela é uma vaga mundial, está afetando todas as economias e todos os sistemas políticos do mundo. E a primeira consequência dessa chamada contra-revolução neoliberal é um total empobrecimento da própria noção de democracia. Então, junto, né, com essa revolução, vem um ataque às próprias instituições democráticas, ao parlamento, às eleições. O que o capital financeiro quer? Não quer que nenhuma decisão importante passe pelas eleições, pelo parlamento. Quer que isso seja decidido nas cúpulas. Quer que isso seja decidido nos formuladores de política econômica, cujos interesses estão articulados com o interesse do capital financeiro. Então, para que democracia? Para que eleição? Não precisa. Ou então fazemos uma coisa de fachada, né? Estamos vivendo, em termos mundiais, um grande déficit democrático. Já, alguns cientistas políticos também falam uma recessão democrática. Então, não é só uma recessão econômica, né? É uma recessão do sentido da democracia em termos mundiais. Não se precisa mais do parlamento para governar. O governo dos países acontece com meia dúzia, né, de técnicos e políticos indicados, eleitos e financiados pelo grande capital em escala mundial. Então, esse é o aspecto político do golpe. É um aspecto conservador, um aspecto de ataque às instituições democráticas, que coloca em dúvida, inclusive, o que o companheiro falou. Será que teremos eleições em 2018? E se tivermos, que eleições serão essas? Né? Uma eleição completamente manipulada e controlada pelo grande capital, cada vez mais. Do ponto de vista econômico, nós estamos sentindo na pele os efeitos dessa contra-revolução neoliberal. Né? Quais são os efeitos que a gente mais visíveis desse processo que estamos vivendo a partir do golpe parlamentar, midiático e jurídico que foi implantado no país? Uma recessão que é a segunda maior recessão já vivida pela economia brasileira. A maior foi durante a depressão dos anos 30, em que o país queimava café para tentar valorizar o preço do produto no mercado internacional, que era o único produto que o país vendia, dependia a nossa economia totalmente do café para poder ter divisas e para poder movimentar a economia. O que o país fez? Queimou café em praça pública para forçar uma elevação dos preços do produto no mercado internacional, e isso dá um respiro para a economia do país. Naquele período, o triênio compreendido entre 31 e 33, a economia brasileira teve uma queda no PIB da ordem de 12%. Então, em 3 anos, a economia brasileira encolheu 12%, lá durante a crise de 30. E agora, gente, de 2016, se nós ajuntarmos o ano de 2015, 2016, só em 2 anos a economia brasileira mergulhou num poço de 8 metros. Então, o PIB brasileiro, em 2 anos, encolheu 8%. Então, é como se tivesse caído num buraco, vamos supor, de 8 metros a economia. Né? A economia brasileira hoje, em 2017, ao final de 2017, ela está do tamanho que ela tinha, ela recuou a 2010. Então, vocês terem uma noção do tamanho do tombo, hoje, 8 anos depois, nós voltamos para trás 8 anos. Né? Aí a gente pergunta, mas eu estou trabalhando muito, e a economia andou para trás 8 anos? Andou. Com o povo trabalhando, né, os trabalhadores sendo demitidos, quem fica trabalhando mais porque os companheiros foram demitidos. Então, esse é o tamanho do estrago. E, ao fim do ano passado, a economia, dizem que voltou a se recuperar, cresceu 1%. Bom, para quem caiu num buraco de 8, andou 1 metro para cima, mas não saiu do buraco.
Então, a comparação é se eu cair no buraco de 8 metros e conseguir subir 1 metro, mas eu continuo dentro do buraco. Como que sai desse buraco? E quais são as consequências mais visíveis desse tombo gigantesco que a economia tomou? Primeiro, o desemprego é a face mais visível. O companheiro Lidacute também, o companheiro de Dourados falou, 13, quase 14 milhões de desempregados no país. Esses são os desempregados totais, pessoas que não têm trabalho, nenhuma forma de trabalho. Mas ontem o IBGE divulgou um dado que é ainda mais preocupante, porque não é somente o desempregado, aquele que não tem nenhum trabalho. Tem um conceito que se chama taxa de subutilização da força de trabalho. Que conceito é esse? Essa taxa está na faixa de 27%. Então, enquanto o desemprego está na faixa de 13 e pouco, a taxa de subutilização da força de trabalho está em praticamente um pouco mais que o dobro disso. E o que é essa taxa de subutilização? Ela inclui, claro, os desocupados, quem não tem nenhuma atividade, né? Ela inclui os desalentados, as pessoas que desistiram de procurar emprego, mas podiam estar trabalhando, mas desistiram porque estão há muito tempo procurando emprego e não acham, pararam de procurar. Inclui também, gente, aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas o que está sendo oferecido para elas são bicos, são trabalhos parciais. Então, ela trabalha 2 horas num dia, 3 horas no outro, 4 horas no outro. Ela precisaria trabalhar mais para ganhar mais, mas ela não está achando um trabalho em que ela possa trabalhar a quantidade de horas necessárias para a sua sobrevivência. Então, quando a gente fala que a taxa de subutilização da força de trabalho está alta, é porque o problema não é só o desemprego. O problema é uma desestruturação completa do mercado de trabalho brasileiro, que não sei quanto tempo levaremos para superar. E aí, quando o governo diz que o desemprego está sendo reduzido, que o desemprego está caindo, que empregos estão sendo criados? É o emprego precário, é o emprego sem carteira, é o conta própria, né? Então, não são empregos de boa qualidade, empregos sustentáveis, são empregos muito ruins, que muitas vezes não garantem à pessoa o mínimo para a sua sobrevivência, né? Então, estamos vivendo uma recuperação econômica, de fato? De forma alguma. De forma alguma. Os dados recentes, que o Banco Central ele tem um indicador, que é como se fosse um termômetro da economia, né? Antes do IBGE divulgar o PIB, o Banco Central ele faz um cálculo, e tem um índice que chama IBC-BR, né, que é um índice de atividade econômica que o Banco Central calcula. Ele não mede, não vai saber quanto disso está sendo produzido, quanto daquilo. Ele, a partir dos dados do IBGE, ele faz uma estimativa de como que a economia está. E esse IBC-BR ele mostra o seguinte: apesar de, no primeiro trimestre do ano, a gente está um pouquinho melhor do que o primeiro trimestre de 2017, ainda não é suficiente para dizer que a economia está num processo de recuperação, porque a gente está com aquele famoso voo de galinha. Um mês sobe, outro cai. Um mês sobe, outro cai. Um mês sobe, outro cai. Então, não se sustenta o processo. E por que esse processo de, entre aspas, recuperação econômica não pega fôlego? Porque não tem de onde tirar a musculatura necessária para a economia voltar a crescer. Certo? A Selic está caindo. Está caindo, mas chega no tomador de empréstimo? Não chega. Quem precisa de crédito no Brasil não pega empréstimo à taxa Selic. Quem dera se pegasse a taxa Selic, não é? A taxa Selic caiu até 6,5%. Hoje a taxa real de juro da economia está aí entre 2,5%, 2 e alguma coisa. Mas essa taxa real de juros, que é a diferença entre a inflação e a Selic, não chega a quem precisa tomar empréstimo. O empréstimo é oferecido a taxas muito mais elevadas do que essa, né? Então,
por um lado, não tem dinheiro para irrigar a economia com taxas de juros decentes. O governo, por sua vez, que é uma fonte importante de investimento, né, sempre foi, os investimentos do governo, os investimentos do Estado brasileiro sempre foram extremamente importantes para fazer a economia crescer, estão congelados por 20 anos, com a emenda constitucional 95, a chamada PEC da morte. Então, se o governo não investe, por causa da PEC da morte, o empresariado não investe porque a taxa de juros também não o estimula a investir. E ele olha para frente e fala, vou tomar empréstimo bancário? Para quê? Para vender para quem? O empresário ele só investe se ele tem a perspectiva de para frente estar vendendo o que ele vai produzir. Não é verdade? Senão ele não vai produzir para quem? Quem que vai comprar o produto dele? Ele olha o desemprego, a renda das pessoas caindo. Ele vai investir para quê? Ele vai botar o dinheiro dele no mercado financeiro. Então, o que sobrou ali, se deu lucro, ele vai voltar com o lucro dele todo para o mercado financeiro. Não vai reinvestir. Então, como que essa economia vai crescer se não tem investimento, nem público e nem privado? E ainda entramos numa conjuntura internacional que não nos favorece. Estados Unidos elevou sua taxa de juro. Quando os Estados Unidos elevam a sua taxa de juro interna, o que acontece? Os capitais do mundo inteiro vão para os Estados Unidos, investir nos Estados Unidos, em título da dívida pública norte-americana. Né? Então, o que ia vir para o Brasil não vem mais, ou não vem totalmente, vai aplicar nos Estados Unidos. E aí eleva a taxa de juros nos Estados Unidos, o que acontece com a moeda brasileira? Desvaloriza frente ao dólar, que é a subida do dólar que todos comentaram aqui. A subida do dólar ocasiona o quê para o país? Inflação. Né? Então, é um círculo vicioso que não se consegue romper. Então, não há, nem no cenário externo, nem no cenário interno, elementos que permitam dizer que a economia brasileira está vivendo uma recuperação. Isso é pura retórica, puro marketing do governo. Né? A reforma trabalhista, nesse contexto, né, e não vou entrar na seara jurídica, que isso é papel amanhã do doutor Paulo Roberto. Eu só queria dar algumas informações sobre os primeiros impactos da reforma trabalhista no Brasil sobre o mercado de trabalho. São uns dados bem interessantes que eu queria aqui passar para vocês, que eu falei lá na reunião dos financiários. Bom, são dados do CAGED sobre como que a reforma trabalhista já está impactando o mercado de trabalho brasileiro. Um aumento brutal dos chamados desligamento por acordo, que é aquele que tem redução do FGTS da multa de 40 para 20, né? O trabalhador não pode sacar 100% do fundo, ele só pode sacar 80% do fundo e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, esse é o chamado desligamento por comum acordo. Quando a reforma foi implantada, foram 855 desligamentos por comum acordo. Em fevereiro desse ano, 11 mil desligamentos por comum acordo. Então, quer dizer, o trabalhador com a faca no pescoço vai ser demitido, o patrão dele chama e fala, escuta, você quer fazer aqui o comum acordo ou você quer ir na justiça atrás dos seus direitos para receber suas verbas? É claro que o trabalhador olha, está apertado, vai ser demitido, ele prefere ficar com aquela rescisão rebaixada do que correr o risco de acessar a justiça trabalhista, cujo acesso está completamente vedado. O doutor Paulo Roberto vai falar com você sobre isso. Hoje é virtualmente impossível entrar com um processo na justiça trabalhista. Né? Aí ele topa fazer o desligamento por comum acordo, que saltou, então, de 855 para 11 mil e vai crescer. Os contratos intermitentes, esse não colou ainda. Foram 3 mil, em torno de 3 mil em novembro,
e caíram, na verdade, para 2.000, 2.100 contratos intermitentes, muito localizados no setor de comércio e serviços, e muito relacionado aí à questão do período de férias escolares. Quem mais está usando esse contrato são hotéis, bares, restaurantes e o comércio. Agora, vejam como aumentou os contratos a tempo parcial, contratos de 30 horas semanais. Eram 231 em novembro e saltaram para 3.000 em fevereiro. Contratos que eu chamo de CLT rebaixada, né, com todos os direitos, tem os direitos seletistas, mas são todos rebaixados, são direitos trabalhistas rebaixados. Então, o que mostra, né, é que a reforma trabalhista, ao contrário do que o governo diz, não criou mais empregos, não criou, ou a gente está vendo aí a taxa de desemprego elevadíssima, e o que ela está fazendo é criar empregos precários e precarizar a própria demissão do trabalhador. Esses são os primeiros efeitos da reforma trabalhista, né? Por fim, gente, queria só dar uns dados, falei do desemprego, das taxas gerais, né? Mas o desemprego ele não é só uma estatística fria, ele tem rosto, né? São pessoas, e não são quaisquer pessoas. 60% dos desempregados no Brasil são pretos e pardos. Então, o desemprego ele tem um viés racial e tem um viés de gênero. Por quê? Segundo uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Diretores Logistas, mais da metade das mulheres que foram demitidas, mais da metade dos demitidos no comércio são mulheres. Mulheres jovens com filhos pequenos. Então, o desemprego ele tem raça e ele tem gênero. Ele tem preconceito de raça e ele tem preconceito de gênero. Então, o desemprego ele vulnerabiliza aqueles que já estão numa situação ainda já vulnerável do mercado de trabalho, negros, mulheres e jovens, né? Se a gente pega um mercado de trabalho, por exemplo, como a da cidade de Salvador, com a presença muito grande de uma população afrodescendente, as taxas de desemprego são ainda mais elevadas. A tal taxa de subutilização da força de trabalho em Salvador beira os 40%. Né? Então, quanto mais desestruturado é o mercado de trabalho, mais o desemprego vai afetar aquelas parcelas da população que já são vulneráveis, que já sofrem mais com os efeitos da exclusão social. Bom, para fechar, né, eu comecei falando um pouco aí sobre as perspectivas para a negociação dos bancários. Os primeiros resultados de negociações coletivas que o Diese e a Andréia talvez tenham esses dados mais detalhados, mostra o seguinte: a maioria das categorias está conseguindo repor o INPC. Por quê? Porque a inflação está muito baixa, gente. Né? Nós vamos fechar o ano com a inflação girando em torno de 3,5% abaixo da meta inflacionária. Isso é uma notícia boa? Seria se essa queda na inflação não estivesse sendo provocada por uma recessão brutal. Então, o que está fazendo a inflação ficar baixinha não é um evento positivo, é uma recessão brutal. As pessoas não têm dinheiro, elas não compram, e o empresário, obviamente, não vai reajustar preço no supermercado, na padaria, se as pessoas estão sem renda para consumir. Né? Então, ele segura o reajuste de preço. Então, a inflação não está domada por circunstâncias positivas, está domada por conta de uma recessão absolutamente brutal. Então, as categorias estão conseguindo o reajuste. Os bancários, com certeza, vão conseguir seu reajuste igual à inflação e certamente vão tentar batalhar um ganho real. Né? Mas e o restante da convenção? Como fica? Estamos ameaçados de perder direitos? Perder direitos conquistados em 40 anos de convenção coletiva? Os bancos, individualmente, vão querer reduzir, rebaixar os direitos previstos nos acordos coletivos específicos, Caixa, BB, bancos privados?
há uma grande chance de que isso ocorra nos bancos privados, dos bancos públicos, perdão, que Caixa e BB esse ano tentem retirar direitos previstos nos acordos coletivos específicos, rebaixar direitos. E a FENABAN, como vai se comportar? Olha, eu acho que pode até não haver esse ano uma investida direta para rebaixar direitos, para tirar direitos dos bancários. Mas eu prevejo um longo período de dieta de direitos para essa categoria. O que é uma dieta de direitos? Quer dizer, uma convenção coletiva que foi, durante 40 anos, adensada, avolumada, com várias conquistas importantes, vai começar a passar por um período de completa estagnação, né? Não se avança mais. Então, o que a gente prevê, o que eu acho que mais possível de acontecer, é que não haja este ano ainda, afora os bancos públicos, uma investida no sentido de reduzir direitos. Acho que talvez para os bancos públicos isso já ocorra esse ano. Mas, para a convenção da FENABAN, o mais provável é que simplesmente, como a gente diz no jargão da negociação coletiva, o patrão sente em cima do acordo. Dali não sai mais nada. O reajuste, talvez um ganho real e acabou. Vocês imaginam o que é fechar uma campanha dos bancários com o reajuste, talvez um ganho real e nada mais? Dureza, né, gente? Uma categoria que todo ano tinha um algo mais, né, para oferecer para os trabalhadores. Esse ano vai ser o famoso pão e água, né? E eu acho que é uma tendência que vai ficar por muitos anos. FENABAN talvez não ouse cortar, mas também não vai avançar nem 1 milímetro. Até porque, gente, com a categoria encolhendo numericamente, tanto faz, não preciso mexer na convenção. A convenção, vamos supor, custa 100. Custa 100 cobrindo 90 bancários? Ou custa 100 cobrindo 100 bancários? Ela vai continuar custando 100, só que cada vez para menos bancários. Então, o custo dela não sobe para os bancos, porque cada vez menos bancários vão ter a convenção coletiva do trabalho, seja por meio de terceirização, seja por meio desses contratos precários que a reforma trabalhista está criando, ou pela simples demissão por efeito tecnológico ou por efeito de reestruturação dos bancos. Então, eu não preciso cortar a convenção, basta que eu corte quem é beneficiário daqueles direitos, reduz a base de incidência daquela convenção. Então, eu acho que é um ano em que vocês vão estar desafiados em muitos campos, né? Político, econômico, sindical. O fim do imposto sindical obrigatório vai colocar desafios importantes para as entidades sindicais se reajustarem, se ajustarem, né? Agora o dinheiro acabou, a queda é impressionante. Eu estava vendo os dados do TST, queda de arrecadação de imposto sindical, agora em abril, foi da ordem de quase 80%. São dados do TST. 80% a queda de arrecadação do imposto sindical. Então, é um momento extremamente desafiador, muito grave, em que eu acho que o movimento sindical bancário vai estar tendo que se repensar, né, tanto as suas práticas como a sua forma de funcionar, para enfrentar esses múltiplos desafios que a conjuntura econômica e política do país está colocando. Bom, eu fiz um resumo dessa palestra, fiz um texto, e eu vou enviar para a Secretaria-Geral do Sindicato, e depois o pessoal do sindicato, Edivaldo, ou o pessoal da Secretaria-Geral, pode enviar no e-mail de todos vocês aqui. Okay? Fiz um resumo, coloquei os dados, está tudo bonitinho, tudo apresentado. Eu prefiro isso do que o PowerPoint, porque no texto você explica melhor os dados que você está apresentando. Eu acho que fica de uma forma mais didática. Então, depois o pessoal se encaminha, tá bom? E me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas que ainda tenham ficado e a gente continuar a nossa conversa aqui. Muito obrigada.